Fala galera, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que dentro do SharePoint a gente consegue efetuar validações para ocultar ou exibir campos, nos formulários que a gente cadastra itens nas listas ou bibliotecas do SharePoint. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza essas fórmulas. Vou mostrar para vocês também, e deixar na descrição um link para você acessar a documentação oficial da Microsoft que te explica isso. E eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para ajudar você a explicar de uma forma mais fácil do que a documentação explica. Então, sem mais enrolação, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscreva aqui, já deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo aí que tem interesse no assunto. E depois de você fazer tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu tenho aqui uma lista de exemplo, onde eu criei ela aqui agora há pouco, e dei o nome dela aqui para lista de exemplo, exibição de colunas. E aí, pessoal, eu fiz a criação de algumas colunas aqui para a gente fazer de exemplo aqui, para a gente criar os nossos exemplos, Então eu tenho aqui a coluna 1, tenho a coluna 2 e a coluna 3. E aqui eu tenho outras colunas que eu coloquei, nomeei elas de apresentar 1, apresentar 2 e apresentar 3. Por que eu fiz isso, pessoal? Se eu abro aqui um novo formulário, para cadastrar um item, eu tenho aqui esses campos, tá? Então, coluna 1, ele é um campo de escolha, onde eu tenho, por padrão, a escolha 3, já cadastrada como o início do formulário. Tenho aqui também a opção de escolher este valor de escolha 1 e tenho o valor de escolha 2 também. Mas, por padrão, eu configurei este campo para já estar aqui escolha 3. Tem um campo aqui também de número, que é o coluna 2, onde eu vou inserir valores do tipo número. E tenho aqui também uma outra coluna no qual eu insiro valores do tipo de data. Então, essa coluna 3 recebe tipo data, coluna 2 recebe tipo número e coluna 1 recebe o tipo escolha, que a gente determina essas escolhas. Se você ainda não sabe como que você pode efetuar essas configurações, ou você pode vir aqui, clicar em uma dessas colunas, vir aqui em configurações da coluna e editar, e aqui você tem nesse menu ao lado todas as configurações da coluna, ou você pode vir aqui nessa roda dentada e clicar em configurações da lista, acessar uma parte aqui do SharePoint que é mais detalhada, mais técnica, mas você também pode editar as suas colunas por aqui. Então basta você clicar aqui em alguma coluna e efetuar as configurações que você quiser dentro dessa coluna. Então essa aqui é a página, onde você configura a coluna de uma forma mais técnica. Então vamos voltar lá para a nossa lista agora. Pessoal, o que eu quero fazer, Aqui no nosso formulário, eu quero fazer o seguinte, eu quero apresentar essa coluna apresentar 1 apenas quando eu tiver aqui na minha coluna 1 o valor escolha 1. Eu quero apresentar esse campo aqui apresentar 2 somente quando eu efetuar uma validação aqui nessa coluna 2 e a mesma coisa eu quero fazer para esse campo apresentar 3. Eu vou aplicar uma validação aqui no coluna 3 e aí, de acordo com essa validação, eu quero apresentar ou ocultar este campo aqui de apresentar 3, tá bom? Então eu coloquei propositalmente esses três tipos de campos aqui, que recebe escolha, que recebe número e que recebe data, para a gente efetuar diversos tipos aqui de validação. Então a primeira coisa é o seguinte, como que a gente faz essa validação? Como que a gente acessa a configuração que nos dá a opção de aplicar essa validação, Para a gente fazer isso, você vai clicar ou em um item da sua lista do SharePoint, se você não tiver nenhum, você vai clicar aqui em novo e aí você vai acessar o formulário da sua lista do SharePoint. Então, você vem aqui nesse menuzinho aqui de configurações e aí você vai acessar a parte de editar colunas. Essa tela aqui vai ser aberta para você e agora a gente pode começar a editar as nossas colunas. Primeiramente, a gente vai editar a exibição desse campo aqui, apresentar 1. Então, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos e vou clicar aqui nessa opção de editar fórmula condicional. Essa tela aqui vai ser aberta para a gente, pessoal. Editar fórmula condicional para apresentar, Se você quiser ter acesso à documentação de como que você aplica essas validações com exemplos, você simplesmente vai clicar nesse link aqui, que vai ser aberta essa página aqui que explica, para a gente como que a gente pode aplicar essas validações.
Então a primeira coisa, né, que ele informa aqui para a gente, ele mostra aqui todo esse tutorialzinho que eu acabei de passar para vocês, como que a gente acessa essas configurações. E aqui, né, mais aqui embaixo tem mostrando, né, como que a gente aplica essas validações para cada tipo de coluna. Então a gente pode aplicar isso para a coluna de escolha, para a coluna de número, para a coluna de data e para a coluna de pessoa. Tem aqui coluna de booleano também. Então a gente tem essas opções. A primeira validação que eu quero aplicar é para a coluna de escolha. Então eu vou pegar aqui um exemplo, vou copiar aqui esse código. Se a gente perceber que nesse código, pessoal, ele faz uma validação com a função if, né? Onde ele verifica se a coluna for igual a este valor aqui, Product Management, né? Que no exemplo dele é claro, ele vai aplicar true para a coluna ser visível, né? Para o campo ser visível no formulário, e false para a coluna ser ocultada. Então, vou copiar aqui essa fórmula, vou voltar aqui no meu SharePoint e vou colar essa fórmula aqui. Então, o que eu quero, pessoal? Eu quero que quando coluna 1, né? Então, vou escrever aqui o nome do meu campo, coluna 1. Quando coluna 1 for igual a escolha 1, eu quero que esse campo apresentar 1 esteja visível. Caso contrário, eu quero que ele esteja oculto. Vamos aplicar aqui essa primeira validação. Então, vou salvar aqui. Salvei. A partir do momento que eu salvei essa fórmula, essa função, eu clico aqui em salvar também. E aí eu recomendo você que dê um refresh aqui na sua lista para que você possa testar o que você aplicou. Então, agora eu vou clicar aqui em novo e verifiquem, pessoal, que o campo apresentar 1 ele já saiu do nosso formulário. Porque o valor padrão que esse campo de coluna 1 recebe é este valor aqui de escolha 3. Então, se eu escolher aqui escolha 2, o campo apresentar 1 ainda não aparece. Mas se eu escolher o valor escolha 1, aí o meu campo de apresentar 1 aparece, ele fica visível. Então, nossa validação aqui está ok. Esse primeiro exemplo, só para reforçar para vocês, foi uma validação do campo do tipo escolha. Então, vamos agora para uma validação de um campo do tipo número. Então, eu tenho aqui na documentação, pessoal, as validações aplicadas para um campo, para uma coluna do tipo número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula aqui. O que eu posso verificar aqui? Né? Que ele usa a função if para verificar se uma coluna é menor ou igual a 120. Então, eu vou usar exatamente essa fórmula aqui. Vou voltar aqui no nosso formulário. Vou clicar aqui na parte de configurações e em editar coluna. Agora eu quero editar este campo aqui, apresentar 2. Vou editar a fórmula condicional dele e vou colar exatamente a fórmula que a gente viu lá na documentação. Só que ao invés de ser esse campo aqui, flight cost, né? Porque é só um exemplo, eu vou colocar aqui coluna 2. Vamos salvar aqui. Então, quando esse campo for menor ou igual a 120, o nosso campo aqui do nosso formulário apresentar 2, ele vai ser visível. Se ele for maior do que 120, ele vai estar oculto, beleza? Então vamos lá, vou fechar aqui o nosso formulário, vou dar o refresh aqui na nossa lista e vamos criar um novo item, né? Vamos dar o start aqui para a criação de um novo item. Vou clicar aqui em novo, pessoal, e olha só o que vai acontecer. O campo apresentar 2, ele já está visível. Por quê, né? Porque o valor padrão que eu tenho para esse campo, coluna 2, ele é 0. Então, 0 é menor do que 120. Então, automaticamente, o campo apresentar 2, ele já está visível. Mas, se eu coloco aqui, pessoal, 130 e passar para o preenchimento de outro campo, olha o que acontece. O campo apresentar 2, ele some do nosso formulário. Então, a nossa validação está ok. Então, a gente acabou de ver aqui como que a gente efetuou uma validação para ocultar ou exibir um campo de uma coluna de um campo do tipo número, beleza? Então vamos lá agora, o último que eu quero passar aqui para vocês é verificação, validação de um campo de data. E aqui, pessoal, na documentação do SharePoint que a gente tem na Microsoft, a gente vê, né, que ele usa a mesma função if, verificando uma coluna. Aqui tem um operador lógico, né, ser igual, enfim, igual, maior ou igual, menor ou igual. E aqui ele utiliza, pessoal, essa função date para transformar este valor aqui em uma data. Só o que acontece, pessoal, nos meus testes que eu fiz antes, né, para criar esse vídeo aqui para vocês, eu vi que essa fórmula aqui, essa função date, ela não estava funcionando. Então eu vou mostrar para vocês o que está funcionando aqui para mim, tá? E caso você esteja aqui no Brasil, eu recomendo que você utilize dessa forma.
Caso você esteja utilizando o SharePoint aí na linguagem dos Estados Unidos, ou você esteja em uma outra região aí, tente usar da forma que está aqui na documentação. Se não der certo, você usa da forma que eu vou te ensinar aqui agora. Então, o que acontece, pessoal? Vamos voltar aqui. A minha coluna 3, se a gente olhar aqui nas nossas configurações, por padrão, pessoal, ela recebe a data de hoje. Então, quando eu iniciar o formulário para cadastrar um item no meu SharePoint, a data que vai receber por padrão nesse campo coluna 3 vai ser a data de hoje. No meu caso aqui, 11/1/2022, certo? Então, eu vou copiar aqui essa fórmula. Vamos voltar aqui para o nosso SharePoint. Eu vou iniciar aqui um formulário, né, para a gente editar o nosso campo. Vou clicar aqui em editar colunas. Vou aqui no campo apresentar 3 e clicar em editar fórmula condicional. Vou colar aqui a nossa fórmula que a gente copiou da documentação. E aqui, ao invés de start date, eu quero verificar a coluna 3. E aqui, pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de usar essa função date e entre aspas simples essa data, eu vou apagar aqui essa verificação e vou escrever somente entre aspas simples a nossa data de hoje. Então, eu vou escrever aqui 11/1/2022, tá? Então, se este campo receber este valor de data aqui, o campo, né, apresentar 3 vai ser visível, vai estar visível. Caso contrário, ele vai estar oculto. Então, eu vou salvar aqui a nossa fórmula. Vou salvar aqui o nosso formulário, vamos dar o refresh aqui na nossa lista e vamos testar. Então, se eu iniciar aqui um novo formulário, eu consigo ver, né, que o nosso campo apresentar 3 ele está visível. E claro, porque o campo coluna 3 recebe por padrão a data de hoje, 11/1/2022, então por isso ele está sendo visível. Então, se eu escolher aqui um valor diferente de 11/1/2022, olha o que vai acontecer. O campo apresentar 3 está visível. Ao invés de selecionar 11/1, eu vou selecionar aqui 12/1. Olha o que acontece. O nosso campo apresentar 3, ele sumiu. E se eu selecionar aqui novamente 11/1, olha o que vai acontecer. O nosso campo apresentar 3, ele se torna visível novamente. Agora vamos testar aqui uma última coisa, pessoal, para esse campo de data, que é o seguinte. Eu quero verificar se a nossa coluna 3, que é do tipo data, ela é maior do que 11/1/2022. Se for maior do que 11/1, ou seja, estiver para frente de 11/1/2022, eu quero que esse campo seja visível. Caso contrário, eu quero que ele seja oculto. Então, vou salvar aqui, vamos salvar o nosso formulário, vamos dar um refresh aqui na nossa lista e olha o que vai acontecer. O campo apresentar 3, pessoal, ele já vem oculto. Por quê? Porque 11/1/2022 é igual a 11/1/2022, não é maior, né? Mas se eu selecionar aqui 12, por exemplo, olha só o que acontece. Vou selecionar aqui a data, selecionei 12 e a partir do momento que eu selecionei 12, o campo apresentar 3, ele se torna visível. Se eu selecionar aqui dia 10, o campo apresentar 3, ele vai sumir. Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente compartilha aqui vídeos sobre soluções Microsoft. Geralmente a gente compartilha muito sobre Power Automate, Power Apps, Power BI e também de vez em quando a gente coloca aqui algumas soluções como essas, muito legais, como o SharePoint. Novamente eu lembro para você, se você tem algum amigo que se interessa sobre esse tipo de assunto, compartilha com ele, manda via WhatsApp ou por e-mail ou por LinkedIn, fique à vontade. Esse aqui foi o vídeo de hoje, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.